Como o professor interlocutor usa da neutralidade durante o trabalho de tradução e interpretação em sala de aula? Olá, hoje vamos conversar sobre a neutralidade que o professor interlocutor deve ter durante o processo de tradução e interpretação do que está sendo dito pelos seus interlocutores. Bem, como é que isso se dá na prática? Porque a gente lê bastante isso nos textos acadêmicos, a gente aprende sobre isso nos bancos acadêmicos, mas na prática como é que isso funciona? Muito bem. Dependendo da disciplina, o professor provoca reações para que os alunos reflitam de uma maneira diferente daquela que o professor pensa muitas vezes, mas faz parte daquela disciplina provocar a reflexão. Ele coloca de uma certa maneira que muitas vezes choca o aluno e leva o aluno à reflexão. É o caso de aulas de sociologia, de aulas de filosofia, não é? Mas também acontecem situações assim com outras disciplinas que não intencionais, como as aulas de sociologia e de filosofia. Eu digo, nessas disciplinas, os professores preparam as suas aulas para serem provocadores de reflexões, não é? E é muito produtivo ver uma sala de aula agitada quando o professor solta lá alguma coisa que vai completamente contra as crenças que os alunos têm. Coisas sobre política, coisas sobre religião, etc, etc, etc. Não é? Mas, como eu disse, existem outras disciplinas que não é a intenção do professor provocar reflexão nesse sentido. É o jeito daquele professor, muitas vezes vem em desacordo com o seu jeito, com aquilo que para você deveria ter mais respeito, deveria ser mais valorizado. Pode ser que aquele professor fale com o aluno surdo ou com qualquer outro aluno da sala de aula, por exemplo, tá, gente? De uma maneira que você não gostou. O professor está lá dando aula. De repente, menino ali, a menina, faz alguma coisa, o professor interrompe a aula e passa um sabão, mas no sabão que o professor passa, você, inclusive, porque está de frente para a sala e viu o que aconteceu, e o professor só viu parte do que aconteceu, e aí o professor dá um sabão naquele aluno, naquela aluna, de acordo com o que ele viu, mas ele não viu toda a história. E aí ele lasca o verbo naquele aluno, é grosseiro, é estúpido, é ríspido com aquele aluno. Mas você sabe que está errado. Só que tudo isso está acontecendo durante o processo de tradução e interpretação. Porque vamos supor que ele está lá falando, explicando alguma coisa que ele pôs na lousa, ele está explicando. Então você está aqui na frente do aluno surdo, traduzindo, interpretando para ele aquilo que o professor está falando. De repente, então, acontece do professor interromper a explicação para chamar a atenção de algum aluno, como eu disse. Então você também traduz e interpreta que a aula está sendo interrompida, porque o professor já dá sinalização para que o professor está falando, vai interpretando. Você viu, você está ouvindo, traduzindo e
interpretando aqui para o aluno, certo? E dentro de você tá criando assim, ó, quase que um vulcão em erupção. A sua vontade é pegar aquele professor pelo colarinho e mandar ele calar a boca. Porque ele tá passando dos limites com aquele aluno, segundo você, e o que ele está falando não está de acordo com tudo que aconteceu, porque ele não viu. Essa é a sua vontade. Mas ele está lá falando, esquartejando moralmente o aluno, muitas vezes. E você aqui. Nessa hora, gente, se você não tem domínio emocional nenhum, você está ali traduzindo para o aluno surdo, ouvindo aquilo e está sentindo que o vulcão vai entrar em erupção dentro de você, você pede um minutinho de licença para o aluno e pede a palavra, professor, dá licença. Dependendo desse professor, pode ser que ele diga, agora não, Sônia, depois. Pode ser que ele diga, não. Pode ser que ele pare e diga, pois não. E aí então você explica para ele a situação antes que o vulcão interno entre em erupção. Essa é uma possibilidade. Pode ser que ali gere um bate-boca, o que é muito ridículo. Pode ser que não. A outra opção, e que é muito mais profissional, é volta a fita. O professor está ali, ó, lascando o verbo, e você está aqui, ó, na tradução e na interpretação para o aluno surdo. Você está sentindo que o vulcão vai entrar em erupção dentro de você. Você pensa consigo e manda a ordem mental pro seu vulcão. Calma aí que tu tem hora. Quem manda aqui sou eu. Calma aí. E continua. E vai fazendo. E vai traduzindo e vai interpretando do jeitinho que o professor está ali falando. Pronto, terminou. Terminou? O professor falou, o menino chorou, o menino saiu, enfim, acabou. Aí então, você, se o professor parou, não está falando mais com a sala, sentou na mesa para se refazer, enfim, deu um tempo, aí sim você pode até conversar com o aluno surdo e explicar, olha, na minha opinião o professor errou, porque ele chamou a atenção, mas ele não viu que antes o aluno fez isso, aquilo outro, e eu não gostei do jeito que esse professor falou, eu vou lá conversar com ele, com ela. Mas você, durante o processo de tradução e interpretação, você foi fiel à tradução e à interpretação daquilo que estava sendo dito. No caso, o professor. Entendeu? Porque se o aluno surdo, numa situação dessa, também viu antes, ele também pode conversar com você e dizer, eu vi, é verdade. Eu vi antes, o aluno estava assim, assim, assado, não foi culpa dele e tal. Mas se ele não viu, como professor, você está colocando para ele a sua indignação, a sua raiva, a sua vontade de dar na cara do professor. E aí então você vai lá e pede um tempo para esse professor e conversa com ele, para que esse professor, inclusive, peça desculpa para os excessos que ele cometeu com o aluno, né? Ou vice-versa também, pode acontecer do aluno, o professor está dando aula e o aluno lá levanta e resolve fazer alguma coisa. Então, o que você sempre tem que fazer? Neutralidade. Durante o processo de tradução e interpretação, sempre neutralidade. Depois, acabou, tudo bem. Olha, eu vou contar rapidinho para você duas situações onde a neutralidade teve que estar bastante presente. A primeira era eu não posso dizer que ele era meu interpretando, porque ele não era. Ele era um aluno surdo que ficou sem intérprete o ano inteiro. E eu atendia outros interpretandos lá na outra sala. Vez ou outra, esse aluno me chamava para ir lá acudir ele. E aconteceu um dia que a inspetora de alunos foi lá na sala me chamar para mediar a comunicação entre ela e esse aluno. Por quê? Porque ele
ela queria passar um sabão nele porque aquele dia ele tinha chegado no limite. Que limite? Ele pegou um colega e marretou o menino. Então eu cheguei lá na sala, ela pôs o aluno surdo e o outro aluno, o que apanhou, de frente, e ela então começou a falar, a chamar atenção, que ela estava cansada de todo dia apartar briga, e isso e aquilo outro, que ela não queria mais saber daquilo, porque se acontecesse de novo, que ela ia levar para a direção aquele sabão merecido. E eu ali, Ora, eu interpretava, mas a minha visão periférica olhava pro que tinha apanhado para ver a cara dele, e nada. E eu aqui. Nossa, aquele dia lá, nossa, ai como eu me amo. Eu fui fiel. Muito bem. Aí então, ela finalizou dizendo que gostaria muito de ver ambos pedindo desculpa um ao outro e se cumprimentando, dando a mão como meninos de bem, futuros homens de respeito e de bem. Aí o surdo disse que não ia dar a mão. E eu tive então que dar a voz para ele. Disse, não, eu não quero dar a mão. Aí ela perguntou, por que você não quer cumprimentar? E ele disse, porque você não sabe da missa metade. Eu sabia dessa missa, mas durante o processo de tradução e interpretação do que ela estava dizendo, eu não podia. Eu tinha que simplesmente traduzir e interpretar o que ela estava falando. Eu adorei. Por quê? Porque eu via o que ele passava. O que aconteceu? Ele disse, eu não vou dar a mão para ele. Eu não sou amigo dele e nem quero ser amigo dele. Porque todo dia ele me provoca. Todo dia ele me cutuca. Todo dia, todo dia. E todo dia eu digo pra ele, uma hora eu vou te pegar, uma hora eu vou te pegar. Você para com essa falta de respeito. E foi uma delícia. Gente, foi uma delícia dar voz pra esse surdo, porque ele estava com a razão. Eu, nessas idas e vindas pra atender ele, via, e era verdade. O que apanhou naquele dia, todo santo dia provocava o surdo. Esse aluno surdo, ele sentava lá no fundão da fila e ele tinha uma mania, chupar bala. Então ele comprava na hora do intervalo, comprava no início da aula lá fora, e depois no intervalo na cantina da escola, ele comprava um monte de bala e enfiava nos bolsos da bermuda dele. E durante as aulas, como ele não tinha intérprete, ele não entendia nada. Mas ele estava lá cumprindo horário. Então ele se distraía com as balinhas dele. E não encheu o saco de ninguém, era um menino da paz, um menino bacana, todo mundo gostava dele. Mas esse bendito desse colega, todo dia arreliava ele. Arreliava quando ele chegava na escola, assim, de fazer chacota com ele, de mexer no boné dele, de dar chutinho no pé dele. Quando ele passava na fila, esse menino sentava na mesma fila, né? Sentava na frente. Então ele passava para ir lá pro lugar dele, o menino punha o pé para ele tropeçar, o menino passava meio que assim, de leve, ameaçava de passar a mão na bunda dele. E todo mundo via os alunos, mas ninguém falava nada. Professor se via ou não, não sei. Eu, quando estava lá, olhava de cara feia pro menino e dizia para ele, meu, você tá errado? Falta de respeito é essa. Ele dava de ombro, achando que não ia acontecer nada. E o surdo dizia. Quando eu estava lá, eu falava pro surdo, não queira bater nele porque você perde a razão. Você perde a razão. Ó, você quer? A gente vai lá, fala com o professor. Você fala com o professor, explica pro professor o que está acontecendo. Se você quiser, eu vou com você, fala com a coordenadora, fala com a diretora. Para acabar com essa sem vergonhice dele. Mas como o surdo era um menino da paz, ele dizia, não, deixa quieto, porque ele acreditava que uma hora o outro ia se cansar de provocar ele. Mas não, o outro só parou quando tomou umas pancadas. Então, na hora que ele respondeu e eu tive que dar voz, não vou pedir desculpa, não vou dar as mãos porque eu não fiz nada de errado, ele pediu para apanhar, e se ele fizer de novo, ele vai apanhar de novo. Ele foi muito valente, ele foi muito corajoso, ele foi muito defensor da verdade dele, porque o outro já tinha passado dos limites há muito tempo, há muito tempo.
E na hora que eu estava traduzindo e interpretando o que ela dizia, você pensa que eu não tive vontade de parar e explicar para ela o que vinha acontecendo? Mas não competia a mim, eu não podia fazer aquilo naquela hora. Tinha acontecido um fato e ela ali, na função dela, estava tomando a devida medida. Era uma aula que eles estavam sem professor, uma aula vaga, entendeu? Então, eu fui neutra, traduzi, interpretei dela para ele, dei voz para ele, ela entendeu. Quando eu dei a voz para ele e ela ficou sabendo disso, ela então foi chamar a atenção do menino que tinha apanhado. E aí eu fui traduzindo e interpretando. A feição do menino surdo mudou, porque ele se sentiu justiçado. Se não tivesse a minha mediação ali, ela ia agir de acordo com o que ela tinha visto e provavelmente era ele que ia sair perdendo, porque como ela não entende a língua dele, não ia poder travar uma comunicação com esse aluno surdo. E o outro ia sair ganhando, como vinha ganhando o ano inteiro. Se não fosse uma mediação neutra ali, não tinha acontecido isso. E a afeição daquele menino mudou, ele se sentiu empoderado, não no sentido de eu sou o cara e eu bato e eu marreto mesmo, mas no sentido de eu sou gente, eu respeito e mereço ser respeitado. Eu obedeço às regras e mereço que obedeçam as regras para comigo também. Nossa, gente, foi o máximo, foi o máximo. Mas isso só pôde acontecer por conta da neutralidade. Se eu tivesse tomado a defesa dele, porque eu conhecia o menino e sei que ele é um menino do bem, ia ficar aquela coisa de briga de mãe na porta da escola, entendeu? Então, naquela neutralidade veio à tona a verdade. Quem é quem, as negativas, o resultado positivo, e finalizou que ela, então, ela não chegou a pedir desculpas para ele. Mas ela disse, bom, eu não sabia que isso vinha acontecendo, que bom que você falou, que bom que teve a intérprete aí, para eu saber, porque nem como intérprete, como eu não era intérprete dele, se eu levasse isso para os professores, para a coordenação, para a direção, talvez não tivesse peso. Poderia até parecer um protecionismo, sabe? Mas diante de uma situação que tinha acontecido e que provavelmente isso teve que ser registrado, documentado, também deve de ter ficado documentado a mediação do professor interlocutor. Então, sempre, gente, eu sei que é duro. É duro porque às vezes a gente escuta coisas na escola que dá vontade de marretar, sabe? De enfiar uma bola de futebol na boca de quem está falando certas coisas. Seja lá quem for, dá vontade. Mas a gente não pode fazer isso. A gente tem que manter a neutralidade para que aquilo que foi dito chegue puro, limpo para o aluno surdo. Assim como que o aluno surdo, eu estou falando, o exemplo que eu citei, eu estou dizendo que o aluno surdo era um menino do bem, mas ele podia estar errado, ele podia ser o safado, o sacana ali da história. E a neutralidade ia ter que continuar, para que a verdade viesse e a pureza do que saiu da partida para a chegada, da língua de partida para a língua de chegada, seja mantida. Para que não haja nenhuma sujeira, como a gente diz, quando a gente coloca a nossa opinião, a nossa interpretação a respeito, seja lá do que for. Tanto em aulas de filosofia e sociologia, como em situações do cotidiano escolar, como essa que eu acabei de citar. Tá? Eu ia contar outro caso, mas está muito comprido já esse vídeo, então fica para outro dia esse caos. Mas é isso, a questão da neutralidade é uma coisa seríssima, seríssima, que a gente não pode absolutamente, durante o processo de tradução e interpretação, colocar a nossa opinião, colocar a nossa raiva. Se o professor está falando bravo, você está ali interpretando, você está fazendo igualzinho o professor. Para que seja genuinamente idêntico àquilo que ele está sendo dito. A mensagem,
o contexto, tudo o mais puro possível, tá bom, gente? Então lembra disso quando você for de novo interpretar e talvez essa semana Deus te dê 3 provas para você ir treinando isso. Vai firme, porque dessa maneira você não comete injustiça. Se vem da língua de partida para a língua de chegada, você não comete injustiça com a língua de partida, você não comete injustiça com você, você não comete injustiça com o aluno surdo, naquele momento, seu interlocutor. Tá bom? Espero que você tenha gostado dessas dicas e não esquece de ir embora sem antes deixar o seu joinha e se inscreve no canal. E se quiser você acessa aí o sininho, se você não quiser você não acessa para você ser notificado. Mas, se foi útil para você isso, compartilha com seus amigos, porque tá assim, gente, assim de gente que tá precisando dessas orientações, dessas dicas, desse compartilhamento de experiências vividas por alguém que já passou por isso e tá contando aqui para vocês sem filtro nenhum, como é que foi o meu dia a dia, tá bom? Muito obrigado, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, até lá.